Bora que bora. Vamos lá para a nossa aula de conceitos básicos em genética. É importante a gente mencionar aqui, né, que a gente não vai falar todos os conceitos de genética de uma vez. Mas aquela base que a gente precisa para poder começar a entender genética, eu vou falar aqui para vocês. Então vamos lá. O que é genética, né? Só para a gente poder dar uma introduzida, a gente vai ver isso melhor, com mais calma depois. Mas a genética é o que estuda a hereditariedade. Então, aquelas características que são passadas de pais para filhos é estudado pela genética. O que é hereditário, né? O que veio de mim através dos meus ancestrais. Que é uma coisa que me incomoda muito, né? É porque a gente tem vários estudos em várias partes do planeta sobre algumas coisas e as pessoas desconsideram tudo isso para falar que isso nasceu depois. Mas eu vou falar para vocês como que é dito, né, dentro das universidades. A genética, né, o pai da genética, é o Mendel, que ele era um monge. Ele publicou um livro, né, sobre os resultados das pesquisas dele em 1886, e a partir daí que é o ponto de partida de alguns estudiosos de genética. O que o Mendel fazia? Ele era um monge, ficava lá, né, dentro daquela casa, rezando o dia inteiro, e aí quando sobrava tempo, ele ficava lá ocioso. A gente sabe, né, que cabeça vazia é a oficina do diabo, e aí o Mendel ficava lá olhando, reparando nas coisas lá no jardinzinho lá do mosteiro, e aí ele falou bem assim, o que será que acontece se eu pegar essas ervilhas verdes e juntar junto com essas ervilhas amarelas? Por que Mendel pensou isso? Ele viu que as ervilhas amarelas tinham algumas características muito bacanas e que as ervilhas verdes não tinham essas características, mas que tinham outras características que eram legais. E ele queria saber se ele juntasse essas duas espécies, era possível ele produzir uma variedade na espécie, né? Aqui no caso são variedades, fazem parte da mesma espécie. Mas ele queria saber se ele juntasse essas duas variedades, se ele conseguia formar uma ervilha que ficasse com as características boas da ervilha verde e com as características boas da ervilha amarela, né? Isso para ele seria importante para a agricultura. E aí foi esses estudos que ele fez. E aí é por isso que a gente estuda genética, né? A gente já tinha, por exemplo, lá no Egito, há muitos anos, antes de Cristo ainda, pessoas que já faziam isso, né? Essa fecundação de duas espécies, de duas variedades diferentes de uma espécie, e tinha um organismo mais selecionado, né? Um organismo que tinha mais capacidade de sobreviver naquele espaço. Contudo, esses estudos eles não são tragos para dentro do meio acadêmico aqui no Ocidente, e aí a gente estuda a genética só a partir do Mendel. Então vamos agora para alguns conceitos em genética. A gente tem um negócio que a gente chama em genética que é cromossomos. Os cromossomos são sequências de DNA e aí elas estão espiraladas, né? Elas estão todas juntinhas, assim, né? Como se a gente pegasse um novelo de lã e enrolasse esse novelo de lã. E aí é assim que ficam os cromossomos, né? E esses cromossomos carregam genes. Coloquei aqui um exemplo para vocês, uma figura que a gente tem 2 cromossomos simples e a gente tem 2 cromossomos duplicados. Cada perninha desses cromossomos, quando elas estão juntas, a gente chama de cromátides irmãs. Aqui, nesse caso, é só cromátides. Aqui, como elas fazem parte do mesmo cromossomo, elas são cromátides irmãs. Nos cromossomos a gente tem esse meinho dele aqui, que a gente chama de centrômero, e a gente vai ver mais para frente que esse centrômero ele pode estar deslocado. Pode estar muito para cima, muito para baixo, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. E aí isso dá nomes diferentes para esse cromossomo. A gente vai ver isso com calma mais para frente. O que importa a gente entender agora que isso daqui é os cromossomos e que são os cromossomos que carregam os genes. O que é gene? Gene
é a sequência de DNA que vai codificar e determinar as características dos organismos. Então, a gente tem um cromossomo, e esse cromossomo, ele não é todo gene, né? Algumas partes dele é gene. E é nessa parte dele que é gene, que é aqui que vai codificar alguma característica. Então, por exemplo, aqui a gente fala assim, locus gênico, que é o local que está o gene. Então, fala que aqui nesse locus gênico, eu percebo a característica cor da pele. Então, eu vou perceber aqui esse locus gênico que vai determinar se a pessoa que vai nascer é branca, amarela, indígena, preta, é esse locus gênico aqui. Se esse locus gênico estiver determinando cor dos olhos, é esse locus gênico aqui, a informação vai estar aqui para a cor dos olhos da criança. Então, vai ser com olho mel, verde, azul, castanho, preto. É aqui nesse locus gênico que vai ser determinado isso. As pessoas, descobrindo isso, né, após a descoberta disso, fazem alterações. Em seres humanos isso é proibido, né? Eticamente, não é antiético você alterar as características de um ser humano para ele nascer exatamente como você pretende que ele nasce, mas é proibido aqui no Brasil. Provavelmente deve ter alguns países que fazem, e você também encontra clínicas que vai fazer isso, que vai fazer essa alteração. É caro e você vai ter a criança, e vai nascer uma criança com as características que você decidiu. Então, tem gente que vai lá e pede para alterar a cor dos olhos, para nascer uns olhos azul. Tem gente para tudo nesse mundo, né? Seguimos. E aí, a gente tem o alelo. O que é o alelo? É a forma alternativa de um gene. Então, olha só, lembra que os cromossomos são duplicados? Esse cromossomo aqui determina as mesmas características que esse cromossomo aqui. Só que esse cromossomo aqui veio do seu pai, esse cromossomo aqui veio da sua mãe. Aqui ele deu um exemplo, formato de queixo. Tanto o seu pai quanto a sua mãe mandaram a mesma informação para o formato de queixo. Os dois são azão. Então, o formato do seu queixo vai ser assim. Aqui no formato dos olhos, o seu pai mandou bezão, sua mãe mandou bezinho. E aí, o formato dos seus olhos vai depender muito como que se dá a interação entre esses genes aqui. A gente vai ver lá de dominância com dominância, mas vai depender muito da interação desses genes aqui. Mesma coisa, cor dos pelos. Do pai é cesão, da mãe é cesão. Vamos supor que cesão determina que o pelo do gato seja cinza. Ele vai nascer com a cor cinza, porque tanto o pai quanto a mãe enviou a mesma informação. Então não tem como ele nascer de outra cor, se a informação que os dois enviaram foi essa. Então, o alelo é essa forma alternativa, né? Então, a gente tem aqui, e aqui poderia ter uma outra informação, que é o que a gente tem aqui no caso do B. Aqui a gente tem uma informação, e aqui a gente tem outra informação para formar o olho dessa criança que vai nascer. E isso permanece lá no gene dela para sempre, né? Um outro conceito que a gente precisa guardar bastante é o de cromossomos homólogos. Lembra que eu falei para vocês das cromátides irmãs, né? Essa aqui é uma cromátide irmã dessa, mas esse cromossomo, ele é homólogo a esse. O que é isso? Esses dois cromossomos aqui, eles têm tamanhos e formatos semelhantes. Então, os cromossomos homólogos, eles vão estar sempre com o tamanho deles e a forma semelhante. A gente vai até formar um cariótipo para vocês verem mais ou menos como que é isso. Vamos formar um cariótipo pequeno, que de ser humano, a gente tem muita variação. A gente vai pegar um cariótipo pequeno para vocês poderem montar, para vocês verem como que é isso. Então, tem lá um monte de cromossomos, e vocês precisam montar como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Pegar quem tem o tamanho e a forma semelhante e agrupar eles. Esses cromossomos homólogos aqui, eles vão formar par. Lá na meiose 1, lembra que a gente tem a primeira separação da meiose, né? Que a gente separa os cromossomos homólogos, quando a gente faz essa separação dos cromossomos homólogos, que lá no segundo a gente separa as cromátides irmãs, né? Primeiro a gente separa os cromossomos homólogos. Eles vão se juntar, né? Eles vão para o mesmo lado lá na meiose 1. Aqui é os alelos,
que a gente já falou sobre eles, mas aqui os alelos, esses alelos aqui têm a mesma informação, esses alelos aqui têm informações diferentes. Vamos para o nosso próximo conceito. A gente tem um conceito que é de homozigose e heterozigose. Lembra quando eu falei que tem informação iguais? Quando tem informação igual, a gente chama de homozigose. Quando a gente tem as informações diferentes, a gente chama de heterozigose. Então aqui, ó, Bzão, Bzão, homozigoto. Bzão, Bzinho, heterozigoto. Por quê? Porque tem uma informação Bzão e uma informação Bzinho. A mesma coisa aqui, Bzinho, Bzão, heterozigoto. Porque eles carregam informações diferentes. E aqui, Bzinho, Bzinho, homozigoto. Então, quando tem o mesmo, independente da letra ser maiúscula ou minúscula, quando tem a mesma informação, é homozigoto. Quando tem informação diferente, é heterozigoto. Nosso próximo conceito fala de dominância e recessividade. Lembra quando eu falei para vocês Bzão, Bzão? Quando ele é Bzão, vou dar outro exemplo. Quando eu falei para vocês Bzão, Bzinho. O Bzão é dominante sobre o Bzinho. Então, quando eu tenho um Bzão, Bzinho, normalmente o que vai acontecer é que a característica do Bzão vai predominar sobre a característica do Bzinho. Vamos lá. Pai de olho preto, mãe de olho azul. Qual que é a característica dominante? Olho preto. Olho preto é Bzão, olho azul é Bzinho. Mesmo que a mãe tenha enviado a informação para o filho nascer Bzinho, quando o pai manda a característica para o filho nascer com Bzão, o pai manda o Bzão, quem vai prevalecer é o Bzão. Então, a criança vai, apesar dela ter informação para olho azul, o olho dela vai se expressar preto, porque o Bzão, ele não precisa ter dois para ele se expressar. No entanto, a gente tem em alguns casos, a gente tem um caso que a gente chama de codominância, que quando eles são heterozigotos, os dois se expressam. Então, vamos supor um gato malhado, um gato que tem duas cores. Quando ele tem duas cores, é porque tanto o Bzão quanto o Bzinho dele está se expressando. Então, vai ficar ali com essas duas cores mostrando, porque um gene não é dominante sobre o outro. E aí, normalmente, a gente nem coloca Bzão, Bzinho, né? A gente coloca Bzão, Czão, porque os dois são dominantes, mas um codominante ao outro. Os dois são dominantes, então os dois vão aparecer. Já em recessividade, a gente só vai conseguir expressar a recessividade quando os dois genes, quando a gente vai em homozigose, né? Quando os dois genes, as duas informações, forem recessivas. Então, se o pai, apesar de ter olho preto, tem a informação também para o filho ter olho claro, ele envia um Bzinho para o filho, a mãe envia outro Bzinho, e aí essa criança nasce com esse olho claro, né, com esse olho azul, porque a informação de ambos foi a mesma e foi uma informação recessiva. Então, o recessivo ele só vai aparecer quando eles estiverem em homozigose, quando estiver os dois ali mostrando, os dois terem enviado essa mesma informação, tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Aí a gente tem genótipo e fenótipo. É muito simples, né? O genótipo é a constituição genética de um indivíduo. Então, quando a gente pega um cariótipo, por exemplo, que a gente coloca ser humano, por exemplo, o cariótipo de um ser humano, vão ser 23 pares de cromossomos, né? Então, a gente vai ter lá os cromossomos homólogos, um do lado do outro. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, esse cromossomo homólogo aqui, ele não está duplicado. Mas, normalmente, no nosso cariótipo, esses cromossomos homólogos, eles vão estar duplicados. Então, você vai ter dois aqui, né? Duas cromátides irmãs aqui, duas cromátides irmãs aqui. Que é o que a gente tem nesse caso aqui. A gente vai ter isso daqui. Então, esse daqui é o par 1, aí a gente tem o par 2, a gente tem 23 pares de cromossomos homólogos lá no ser humano. E aí, esses pares vão ter os seus alelos. E aí, dentro desses alelos tem a informação, né? Que lá a gente tem o gene. E aí, são esses alelos, são esses alelos que vão formar toda a informação que o indivíduo tem.
No entanto, apesar disso, a gente tem uma outra coisa que a gente chama de fenótipo. Inclusive, Lumena não autorizou, mas eu vou dizer, ela fala lá no... tem uma fala que ela fala assim, fenotipicamente. E aí, né, vou ajudar vocês a entenderem as falas difíceis. Fenótipo é a características bioquímicas, fisiológicas e morfológicas observáveis em um indivíduo. Quando ela fala fenotipicamente, ela quer dizer que é aquilo que a gente vê. Então, o fenótipo são as características que a gente vê em um indivíduo. Você olha para mim, por exemplo, e vê que eu sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo, vocês não veem agora o caso das tranças, mas vocês lembram? Tenho cabelo crespo, tenho olho grande, tenho nariz achatado, uma boca grande. Isso é o meu fenótipo, é tudo que eu posso observar. Tenho um olho castanho escuro, o tamanho da minha orelha. Todas essas informações, apesar de elas estão lá no meu genótipo, mas elas são observáveis, eu consigo ver. E isso modifica. Não sei se vocês já leram, mas tem uma matéria muito famosa de 2 gêmeos que nasceram, e aí eles foram separados quando eles nasceram, eles foram doados, e cada um foi doado para uma família de uma parte do mundo. E aí quando eles crescem, eles se encontram, eles não são iguaizinhos. Eles são gêmeos univitelinos, ou seja, eles são eles são formados, né, do mesmo ovo que se dividiu mais uma vez, e o mesmo espermatozoide, o mesmo óvulo, eles são clones um dos outros, mas eles têm diferenças. Por que eles têm diferença? Porque eles cresceram em ambientes diferentes. O nosso fenótipo depende do nosso genótipo e depende muito, mas ele também depende do ambiente onde esse ser está. Então, o fenótipo vai ser sempre o nosso genótipo mais o meio ambiente. Então, a gente não tem um fenótipo que é só associado, o fenótipo ele não pode ser associado só ao genótipo. Apesar das nossas informações, para as nossas características estarem lá, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, por exemplo, vou usar aí. Eu tenho essa cor de pele marrom, né, e aí, essa minha cor de pele, ela prevalece porque eu vivo no Sudeste e vivo numa baixa incidência de sol, né? Aqui não tem muito sol, apesar das pessoas não gostarem muito do calor daqui, o calor daqui nem é todo esse calor todo, né? Minhas primas que nasceram com a mesma cor que eu, mas que moram na Bahia desde pequena, a cor da pele delas é um pouco mais escura que a minha, porque a incidência de sol sobre a pele delas é muito mais forte. Então, o genótipo nosso é o mesmo, porque a gente nasceu com a mesma cor de pele. No entanto, o nosso fenótipo é diferente, porque a gente vive em meio ambientes diferentes. Tudo certo? Genótipo, fenótipo, vocês não podem ter dúvidas nisso. Lumena não autorizou vocês terem dúvida. E aí a gente tem o que a gente conhece por aneuploidia e euploidia. Normalmente, a gente usa para verdadeiro, né? Lembra que a gente falou de eucarionte, que são, né, quem tem carioteca verdadeira. A aneuploidia o an ali é de negação, né? Então, a aneuploidia ela é uma alteração cromossômica numérica e ela vai afetar um ou mais tipos de cromossomos. E aí, a de negação, porque a gente está falando que é uma alteração, mas é uma alteração falsa, ela não é uma alteração inteira. Ela vai afetar ali um cromossomo, na maioria das vezes, ela pode afetar um pouquinho, às vezes um pouquinho mais de um. Exemplo, albinismo. Quando a pessoa é albina, apenas um cromossomo dela é alterado e faz com que ela nasça albina. E aí, todas as características dela, por exemplo, uma pessoa albina que nasça, por exemplo, de 2 pais negros, toda a característica dela é de uma pessoa negra. Inclusive, ela é considerada uma pessoa negra, né? Ela tem nariz achatado, ela tem a boca grande, ela tem essas características que a gente olha e percebe em pessoas negras. E aí, ela continua sendo uma pessoa negra com albinismo. Ela vai ter ausência total de melanina, né? Ela vai ter o olho claro, a pele bem clara, os pelos dela, todos eles bem claros, porque ela não tem melanina para
dá outra cor para ela, mas ela continua sendo uma pessoa considerada uma pessoa negra. Euploidia, no entanto, é a alteração cromossômica verdadeira, né? Por quê? Ela é uma alteração numérica, você altera o número de cromossomos, você coloca lá um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, mas isso vai alterar todo o cromossomo. Exemplo, síndrome de Down. A gente tem a trissomia do 21, e aí lá no cromossomo 21 a gente tem 3 cromossomos. Só que todo o cromossomo